compartilhar com você, querido, o Salmo 32. Salmo 32. Salmo 32 da palavra. Olha só que coisa interessante aqui da Bíblia, que o Senhor tem sim para nos ensinar. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Este salmo, palavra que interessante da Bíblia, ele é o salmo que fala sobre Davi. Davi errou. Davi errou. Ele, por algum motivo da sua vida, algum período da sua vida, ele teve tentação, e naquela tentação, ele cedeu. Ele errou. E esse erro de Davi é como o erro de todos nós temos. Davi, ele estava em Jerusalém, e naquele tempo ali em Jerusalém, ele estava cansado e estava já estava exaurido, né? Seco da sua vida espiritual, seco de cansaço, né? Estava cansado. Na sua canseira, ele viu uma situação de guerra, mas ele viu do seu palácio uma mulher, e ele desejou aquela mulher, e aquela mulher era casada, e as pessoas, então, naquele tempo, estava uma guerra entre Jerusalém e os assírios, e naquela guerra ele descobriu que o marido daquela mulher era um dos seus generais. E ele então disse: ora, se a mulher ficar viúva, que mal tem? Mandou o general na linha de frente de batalha do exército. E na linha de frente de batalha do exército, o exército foi contra os seus inimigos, e o seu general, Urias, foi morto. Quase que mandado, né? Quase uma coisa arquitetada por Davi. Davi, então, ficou naquela situação, até que Deus sempre trata os seus filhos e filhas, Ele sempre trata. Até que naquele tempo Ele enviou o profeta Natã. O profeta Natã chegou a ele e disse: olha, aconteceu um caso, Davi, um caso assim, incrível. Olha para você ver. Vou colocar aqui uma história do nosso tempo. Tinha um trabalhador da sua casa, e aquele trabalhador tinha um prefeito, aquele governador, seja o que for,
mandou, e aquele trabalhador tinha lá o seu sustento, o seu trabalho, tinha suas coisas, só daquilo que ele vivia, e aquela autoridade mandou destruir justamente aquilo que ele tinha. No caso de Natã, ele falou assim, olha, tinha lá um fazendeiro, naquele fazendeiro tinha uma vaca, e aquela vaca era sustento da casa dele. E alguém foi lá e mandou matar a vaca do sustento da casa dele, e a família dele está passando fome, ele fez o impensável. E Davi ficou bravo, né? Falou assim, mas quem é esse miserável? Quem é essa pessoa? Eu vou mandar matar essa pessoa. Essa pessoa vai se ver comigo. Então Natã olha para ele, põe o dedo na cara dele e fala assim, você é essa pessoa. Aí ele falou, mas eu sou essa pessoa? Aí ele veio, descortinou na vida dele o mal que ele tinha feito, e que Deus estava chamando a sua atenção, e que o seu pecado, o seu erro, teria que ser punido. E aquele foi a situação dramática de Davi. E aquela situação depois, já aparentemente resolvida, porque às vezes as coisas são resolvidas, né? Mas nem sempre as coisas são resolvidas. O que é que ficou no homem Davi? O homem Davi ele ficou com um grande sentimento de culpa enorme sobre si, dele quase não dormir direito. Ele ficou doente, e a Bíblia fala assim, meus pecados fizeram com que me envelhecessem os meus ossos. Ele ficou doente, ele gemia de culpa todos os dias, por causa do seu erro, sentia a mão de Deus pesada sobre ele, porque todo mundo sabe, né? Quando você tem alguma pendência, né? Cartório, todo mundo sabe, né? Não sei nem se existe mais isso hoje, a pendência em cartório, sei lá o que. Mas todo mundo sabe que tem alguma coisa pegando. E ele foi esse sujeito, entristecido, doente. Ele errou barbaramente. Daí nesse erro foi terrível para ele. Podia ser tudo para que uma pessoa pudesse ser alguém que ficasse adoentado e com a vida travada, paralisada, né? Seria alguém que ficasse se autocomiserando todo dia, né? O que eu fiz, por que eu fui fazer, coisa toda. E ele podia ter tudo para ser esta pessoa. É verdade, ele errou, um erro feio. Mas é verdade também que todas as pessoas erram feiamente, né? Erram bastante. Alguém aqui nunca errou na vida? Pega a mão aí, quem nunca errou na vida, né? A gente erra. O ser humano é o seguinte, vou falar uma coisa para você. O ser humano é da seguinte maneira: o ser humano erra tentando acertar. Já pensou uma coisa dessa? Às vezes você quer consertar uma coisa assim feia, né? Às vezes no conserto você piora o negócio, né? É no conserto que a coisa fica, né, pior. O que ninguém sabia, passa todo mundo saber. O que tinha o tamanho de um copo d'água, realmente virou uma tempestade grande, né? Era uma coisa assim, você erra tentando acertar. Assim é o ser humano. Davi errou, ele adulterou, ele fez um crime premeditado, né? Duplamente qualificado, assim que o povo fala na televisão. Davi, se fosse hoje condenado, ia ser condenado por homicídio duplamente qualificado, né? Mas ele era rei, fazer o quê, né? Mas ele era essa pessoa, e ele tinha tudo aquela coisa toda. Mas aí, diante da palavra de Deus, ele quis acertar, mas enquanto não acertava, ele ficou adoentado, né? Ele ficou doente. E a gente tem essas coisas, né? Do arrependimento. Qual que é o seu maior arrependimento na vida? Eu não sei se você tem. Qual é o maior arrependimento que você tem na vida? Eu estava lendo uma reportagem que durante um treinamento de um acampamento, tinha aqueles treinadores de uma equipe de futebol, durante os treinos, né, para os jogos e tudo mais, tinha uma mensagem que estava na camiseta de treino dos jogadores,
E aí ele colocou nessa camiseta assim: escolha a cada dia a dor da disciplina ou a dor do remorso. Né? Então, é a dor da disciplina ou a dor do remorso. O que ele queria dizer é, o que ele queria dizer? O técnico queria falar para aquele povo, né? Olha, todos os dias vocês têm que ter disciplina, né? Porque treinar não é fácil, né? Gente, você via que é jogador? Hoje estava vendo no carro, estava vindo para cá, né? Então a gente estava torcendo para o Corinthians. Tem algum corintiano aqui? Tem nenhum corintiano aqui, verdade mesmo? De fé? Misericórdia, só pastor? Só a pastora que é humilhante. Ah lá atrás tem a Rafinha também. A esperança, né? Ou vocês são palmeirenses? Quem é palmeirense aqui? Também já aumentou a turma aí, né? Mas a gente estava torcendo, né? Lá, né? O Atlético, o Mineiro, estava aqui na oeste da Alferes Poli, marcou um gol lá. Deixou o Corinthians para trás. Aí falou, Atlético Paranaense? A mulher, homem, já te falei 10 vezes que é Atlético Mineiro. Ah, tá, então vou torcer para o Corinthians. Se fosse Atlético Mineiro, se for Atlético Paranaense, tem que ser aqui, né? Nós somos bairristas. Já perdi metade dos povos aí, ó. Tem uns coxas aí. Então, ali, a gente vê os sujeitos jogando. Mas e o antes do jogo? A corrida, o condicionamento físico, a musculação e tanta coisa que depende de um atleta, né? E é duro, né? E os atletas são atletas mesmo, é disciplina. Aí o técnico falou assim: ou vocês têm disciplina aqui no treino, ou o que é que vai sobrar para vocês? Vai sobrar o remorso de um jogo mal jogado. Aí esse era o incentivo para os atletas se esmerarem no treino, né? A nossa vida também espiritual, ela é assim, irmãos e irmãs. Nossa vida espiritual é andar com Deus e na sua palavra. É difícil. O lado de disciplina é difícil. Porque ser um cristão, né, discípulo de Jesus, tem que ter disciplina. Tem que andar na sua palavra, e muitas vezes a palavra do Senhor Jesus não é aquilo que nós queremos, que nós gostamos. Às vezes a palavra do Senhor nos deixa fora, né, de esquadro, fora de moda, fora dos círculos, né? Eu estava conversando com um adolescente, ela falou assim, eu falei com a adolescente, lá na escola não fica de conversa com quem fala palavrão. Aí ela falou, mas pai, então não vou ficar conversando com ninguém, porque todo mundo lá fala palavrão. Eu disse, tá bom, então não fica com pessoas que falam palavrão o tempo todo. Mas pai, a maioria fala o tempo todo palavrão. Oh Jesus, isso é difícil. Aí eu disse, mas então, então fica, mas não fala palavrão. Porque fazer o quê, né? A não ser que tira o sujeito do mundo, né? E bota lá na Patagônia e fica lá com os pinguins, né? Ainda assim os pinguins vão incomodar. Então é difícil, né? Aqui Davi, é difícil ele andar nas palavras do Senhor, mas ele resbalou. Ele resbalou. Mas, o que a gente faz quando erra? Davi fez o que erra, porque todo mundo erra, o tempo todo. Fazemos coisas que não deveria, falamos coisas que não deveríamos ter falado. A gente faz coisas o tempo todo que às vezes vamos colher coisas ruins. Fazemos negócios mal feitos. Nos relacionamos com pessoas que não deveríamos ter nem começado um relacionamento. E aí? E foi, né? Foi. Mas e se? E se? E se é terrível. Né? E se? O e se é a desgraça do ser humano que não confia em Deus. É o e se. É o e se. Eu não sei se eu contei uma vez, não contei. Cheguei da BR, fui num posto de Ipiranga aqui na Venceslau Braz, cheguei ali, vou colocar gasolina. Aí eu falei assim, nossa, naquele outro posto, 10 centavos mais barato. Fui no posto, cheguei no outro posto, o cara bateu em mim e o carro está lá na oficina até hoje. Aí eu olhei para a esposa e falei assim, se você falar e se, eu não me respondo pelos meus atos. Você falar e se. E se falar se por causa de 10 centavos, é pior ainda.
Mas esse é o ser humano. E se, né, irmãos? E se? O e se é triste. E se nós ficarmos reféns do e se, a gente morre. Mas Deus, o Pai, tem remédio para o e se, assim como fez com Davi. Porque se vocês perceberem bem, Davi, no Salmo 32, do verso 1 até o 7, é Davi falando. É Davi confessando. É Davi contando sua experiência. Do 8 ao 11 é Deus falando. É uma resposta. Olha só, vamos ver o verso 8 ali, Carlinhos. Nós já lemos até o 11, 7, né? Verso 8. Aí, olha, porque esse aí não pode ser Davi falando, certo? Você concorda comigo? Esse não é Davi falando. Até o 7 é Davi falando. Mas do 8 para frente é o que ele ouviu de Deus para a sua cura, para os ICs. E o IC de Davi era grave, muito grave. Instruir-te-ei e ensinarei o caminho que deves seguir. Sob as minhas vistas te darei conselho. Vamos ler o próximo juntos? Não sejas como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados, de outra sorte não obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. E o verso 11 juntos? Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Olha, então Deus responde a Davi na sua dor, no seu arrependimento. Davi não foi liberto da consequência do pecado, mas ele foi curado da consequência da sua alma ferida e culpada. E é por isso que o Senhor olhou para ele lá e disse: o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Não é? A misericórdia de Deus nos assiste quando nós reconhecemos tantos ICs na nossa vida e os pecados que às vezes fizemos por querer ou sem querer, mas nos arrependemos diante do Senhor e Ele vem e nos cura com a sua misericórdia, com o seu perdão. Por quê? Porque enquanto nós não nos aproximarmos de Deus, o Pai, confessar diante de Deus, o Pai, o nosso erro, voluntário ou involuntário, nós vamos sofrer com uma autoacusação sem fim. Por que eu sou assim? Por que eu fiz isso? Por que eu sou tão estragado desse jeito? Já falou alguma vez isso? Às vezes a gente fala, oh Jesus, mas eu sou tão estragado, né? Às vezes você fala assim, mas eu não estou, não tem conserto. Alguém já falou isso? Não tem conserto, já era, né? Agora aqui, só Jesus, né, irmão? Mas é assim mesmo, o ser humano, quando ele chega nessa frase, eu já acabei, estou falida, só Jesus, aí Jesus começa a agir na sua vida, sabia? Porque o nosso Deus, Ele ama humilde, mas Ele não gosta dos soberbos. Enquanto o soberbo está querendo se justificar, querendo compensar os seus erros, e às vezes o ser humano compensa os seus erros com bajulação, compensa os seus erros com presentes, compensa os seus erros de tantas formas, até com caridades, quer compensar os seus erros se machucando, se punindo, né? Eu sou assim mesmo, eu mereço isso aqui mesmo, eu vou ser assim porque eu mereço, porque o que eu fui fazer, né, da minha vida, por que eu fiz isso com minha filha, com meu filho, com o marido, com a mulher, minha mãe, meu pai, e aí se pune, aí fica aquela autopunição. Mas enquanto você se punir, Davi falou, seus ossos vão secar, a sua alma vai ficar com sequidão de estio, e você vai gemer todos os dias, você vai se mutilar todos os dias. Talvez, eu não sei se você anda assim, se mutilando. Chegou um tempo nas escolas que as meninas estavam cortando o pulso. Alguém de vocês teve alguma situação dessa? Nós percebemos há uns tempos atrás
adolescentes com a tesoura da escola, com os pulsos arranhados. Né? Por quê? Porque desde de criança já absorve a culpa dos pais. É por isso que a doença nunca fica só com você. A doença, ela se espalha. Sabia que ela se espalha? Ela espalha para os que estão ao nosso redor. Né? E quem tem filhos pequenos é pior ainda, porque os filhos pequenos, eles são uma antena, uma esponja. Ela absorve o que os pais vivem. E a mutilação nunca é só para a gente. Mutilação é para os outros, não é? É para os outros. Tem gente que pune os outros, você pune, às vezes, com suicídio. O que é o suicídio? Suicídio é não você se punir. Com suicídio, você pune os outros. Os outros. É? Porque dá cabo de si, dá cabo de si, dá cabo de si. Mas os outros vão sofrer para toda a vida. É? E Davi estava nessa situação. Aí ele falou assim: olha, mas eu achei o segredo. Eu confessei o meu pecado diante de Deus e a minha iniquidade não mais ocultei. E recebi perdão de Deus para a vida. Né? Perdão. O perdão de Deus para o erro. Aqui no verso 1 e 2, aqui, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. E bem-aventurado aquele que o Senhor não atribui iniquidade. Ele mostra que você nunca deve, diante dos erros da vida, se afastar de Deus. O religioso que não tem experiência com Deus se afasta quando erra. Mas o que recebeu graça de Deus, ele se aproxima. Ele se aproxima. Ele nunca se afasta. Ele se aproxima. Ele se aproxima porque diante do Senhor a cura, né, é a cura da aproximação. E só há cura para a nossa vida quando a gente se aproxima daquele que pode curar, aquele que pode oferecer ajuda, oferecer vida e vida abundante para nós. É esse andar com Deus, essa disciplina de andar com Ele, viver com Ele. E para você e eu não ficarmos assombrados com os erros que cometemos, os erros que temos, as injustiças que fazemos ou sofremos, mas é andar com Ele, é andar sempre com o nosso Deus, nunca se afastar, porque se afasta, morre, e morre mesmo, morre espiritualmente, morre emocionalmente, né? É andar com Ele, viver com Ele. Quantas pessoas a gente vê na igreja que às vezes desaparece só porque fez isso, fez aquilo outro. Ora, mas a Bíblia fala ao contrário. Ela fala que quando se erra, quando se angustia, né, com esta vida, é para Ele que devemos ir, né? É para Deus o Pai que devemos ir. Porque na casa do Senhor e junto com a igreja há cura para nós. A vida, não é? A vida. Um dia alguém falou assim: tal pessoa tem vergonha de ir na igreja por isso, por outro. Eu falo, mas olha, que coisa invertida, né? Porque na verdade todas as pessoas da igreja desejam que essas pessoas sejam restauradas, abençoadas, vivificadas de novo. E é a nossa alegria quando alguém é restaurado. É ou não é, irmãos e irmãs? Não é? Eu não conheço ninguém que um dia, nas igrejas que eu passei, e as pessoas erraram, mas por uma compreensão errada do erro, afastam-se. Eu digo, mas meu Deus, as pessoas querem restaurar, se alegram com a restauração, se alegram com a vida, porque na casa do Senhor há cura. Onde vai receber cura? É na casa do Senhor. Onde você vai ter a oportunidade de ouvir uma palavra saradora? É na casa do Senhor. Ninguém está lá para nada, é para curar. Aqui é um bando de gente que se reúne para ser restaurado todos os dias, não é verdade? Por que todos os dias, todos os cultos a gente ora para que Deus nos perdoe os pecados? Porque a gente vem de segunda a sexta carregado de pecado, não é verdade? Não aquele pecado que te manda para o inferno, né? Não confunda salvação eterna com pecados.
Mas a gente confessa ao Senhor, porque todas as semanas nós precisamos da misericórdia de Deus, não é? Outra coisa para a cura é ter o coração aberto. Ou aqui o servo de Deus falou, e ter o coração aberto. Enquanto ele foi resistente de não confessar, de ficar orgulhoso em si, porque o orgulho se manifesta não só de você abrir as coisas, o orgulho se manifesta quando você não quer confessar, não quer ser curado, né? O orgulho se manifesta quando você não acredita que Deus, o Pai, pode te perdoar. Isso é orgulho, né? A gente é orgulhoso. Eu não sou orgulhoso? Aí eu brinquei de manhã com o pessoal, por que você não gosta de dar um tropicão na calçada? Ontem eu estava andando aqui, uma senhora tropicou ali, né? Aí eu falava assim, está tudo bem? Mas eu falei assim, mas se eu falar está tudo bem, ela vai falar assim, não, está tudo bem sim, tudo bem sim, tudo bem sim. Aí alguém falou um dia, está tudo bem? Eu falei, está tudo bem, não aconteceu nada comigo. Só o ego que deu só o ego que ficou ferido, né? Porque as pessoas não gostam de tropicar, né? Porque é feio, não é feio? Não é ruim? Eita, olha lá, caiu, todo mundo fica olhando, né, irmão? Se eu tropicando na calçada, todo mundo vai ver o que aconteceu, né? Só essas coisas. E às vezes a gente fica duro, né? Não quero, eu fiz. Tá. Mas enquanto Davi ficou calado, ele falou, eu fiquei doente. Mas aqui ele falou, mas quando eu confessei, eu me abri para o meu Deus, houve perdão e cura na minha vida. Não é? Perdão e cura. Ora, diz uma frase assim, errar é humano, mas perdoar é divino. Tá bom? Quando alguém, você tem a oportunidade de evangelizar aí, para falar com alguém que esteja sofrendo. Quando alguém falar para você, eu errei, faço isso. Você pode dizer, é verdade, errar é humano, mas perdoar é divino. E Deus perdoa todos aqueles que chegam para Ele e falam, Pai, me perdoa porque eu errei. É ou não é? Me perdoa porque eu errei. Aí começa a ser curado, irmãos. Mostra a sua fraqueza. Vê como você esconde a sua fraqueza? Mas eu uma sinceridade assim que é irritante, às vezes, né? Eu não sei fazer, eu falo, não sei fazer não, acabou, não sei, vou ficar inventando que sei fazer. Aí você inventa que sabe fazer, vai fazer, dá tudo errado, né? Porque você não foi sincero, não disse que não sabe fazer. Você pode fazer isso? Não sei fazer, acabou. Você aguenta erguer esse peso aqui? Eu aguento, não, mas tem certeza? Aguento, a coluna está toda estourada, mas aguento, né? Aí ergue e estoura. Fala a verdade, eu não vou fazer isso aí, não dá certo, né? Não vou fazer porque eu vou me estourar, vou quebrar a coluna. Fala que a coluna está estrupiada, já não é? Se alguém perguntar se você está bem, que não seja forma de tratamento, né? Porque não confunda assim, às vezes as pessoas falam, tudo bem? Falo, tudo bem, mas fala, que hipócrita. Não confunda. Tem o tudo bem como forma de tratamento, certo? Forma de tratamento é forma de tratamento, tudo bem. Bom dia, isso é forma de tratamento. Mas quando você estiver diante de alguém realmente teu parceiro, tua parceira, fala, está tudo bem? Você diz, não está bem. Né? Estou passando por tanta dificuldade. Passa por tanta dificuldade, né? Tem que falar a verdade. Estava brincando em encontro de pastor lá que a gente teve. Teve uns pastores lá contando bastante vantagem, né? Está 100%. Aí quando eu fui pregar, eu falei assim, eu quero agora me solidarizar com os outros 60%, que não está tudo bem não, está mais ou menos. Que negócio está tudo bem. Aí os outros, a gente fica ruim, né, gente? Quando está todo mundo bem e não assume que está bem, né? É aquela imagem Instagram. No Instagram está tudo bem, né? Está tudo bem? No Instagram está todo mundo feliz, né? Esse dia eu fui aqui no shopping, estação aqui, parei para ver. Parei, cruzei o braço e fiquei assistindo a cena. Meio de longe, para a pessoa não ficar muito, como é que chama? Avexada, né? Avexada piorou, né? Para não ficar muito constrangida. A mulher pegou a criança e botou debaixo daquela, sabe aquela fontinha de água assim, que tem ali? Ou vocês não foram à estação ainda, não é possível. Então ali tem aquela fontinha de água. A mulher pegou a criança e falou assim, fica aí, seu imundícia, vou tirar uma foto. E o moleque, eu não quero, fica, só vou te bater.
Aí o moleque parou e fez assim. O moleque saiu, né? Aí eu falei assim, tá vendo? Isso aí é felicidade editada. Aí a pessoa olha lá no Instagram, lá, olha que beleza, lá no Estação, gastando, comprando, feliz da vida. Tá bom. Davi? Tá bom, tá todo mundo feliz da vida, né? Tá tudo certo, é assim mesmo. Hoje em dia a turma é toda feliz da vida. Não, gente, não. Essa vida você tem que aprender a viver disciplinadamente, como o técnico de futebol falou. Vive disciplinado ou escolha o remorso depois. Mas tudo bem, se depois errar, não fica com remorso. Se arrependa. Né? Você sabe a velha história, o que matou Judas não foi o arrependimento, foi remorso. O remorso mandou ele para o inferno. Porque se ele tivesse arrependido, talvez a história teria sido outra. Tudo bem que estava já escrito, Sérgio, outro papo. Mas Pedro teve arrependimento. Ele fez a mesma coisa que Judas, não fez? Pedro traiu Jesus como Judas traiu Jesus. Foi a mesma situação. Qual a diferença? Judas teve remorso, Pedro teve arrependimento. E o arrependimento de Pedro, assim como Davi, curou. A cura, quando a gente entrega a vida diante de Deus, com o coração aberto. Então tem essa diferença entre religiosidade e intimidade com Deus, que é a possibilidade desse relacionamento com Ele, de orar, sermos absolutamente sinceros com aquele que nos ama, não pelo que deveríamos ser, mas pelo que nós somos. Presta atenção, o Evangelho é isso. Porque Deus te ama por quem você é, não por quem você deveria ser. Quando você descobrir que Jesus te aceitou ali, você sara, você é curado. Porque quem você deveria ser, essa vai ser a sua crise toda a sua vida. Quem você deveria ser? Eu queria ser diferente também. Você acha que eu não queria? Eu queria. Mas Deus me ama. E Deus colocou em mim aquilo que Ele quer que eu faça e acabou. E Ele não vai ficar decepcionado comigo, porque Ele sabe. O único que não sabe e que se decepciona com você é você mesmo. Você não decepciona a Deus, em nenhum momento. Eu decepcionei a Deus, agora não presta para nada mais. É isso que o diabo quer. Ponto para o diabo. É isso que ele quer. Mas quando você recebe o perdão e a restauração de Jesus, o diabo perde. Ele fala, perdi esse aí, porque você entendeu o que é o Evangelho. Esse entendeu bem o que é o Evangelho, não é? Então, em toda a sua crise, ore, converse com Deus, o Pai, conversa mesmo. Confessa a Ele, fala com Ele, e confia na sua misericórdia. No verso 10, já comentei com vocês, o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Ele vai ficar junto. Ele fala assim, Deus é assim conosco. E Ele fez isso lá em Jesus Cristo. Olha só. Por que Ele falou, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto? Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há erro. Deus nos perdoa a iniquidade, mas Ele nos perdoa, não é aquele perdãozinho assim, tá bom, aquele perdão que a gente dá, um monte de vezes. Ele perdoa completamente, porque Ele tem uma base para perdoar, e a base de perdão do Pai é Jesus. Eu não coloquei aí, mas abre lá, Carlinhos, para nós, Romanos capítulo 4, verso 22. Romanos capítulo 4, verso 22, porque Jesus é tão maravilhoso, que Ele nos deu toda a capacidade de sermos perdoados, viver o seu perdão. Olha só, é desse assunto que a Bíblia fala sobre Jesus, olha. Pelo que isso lhe foi também imputado por justiça. Pelo que isso também lhe foi... Não, pode voltar lá. Por isso foi também imputado
para a justiça. Porque isso quem? Ele está falando lá de Davi e lá de Abraão. É lá em Davi e lá em Abraão. Porque lá em Romanos 4, o apóstolo Paulo, no verso 7 e 8, fala exatamente o verso 1 e 2 do Salmo 32. Mas o perdão de Deus para a nossa vida, que Deus não imputa sobre nós culpa e nem iniquidade, e Ele nos chama de felizes aquele a quem Deus não fala, e se você tivesse acertado, e se você deveria ter feito o que eu pedi para fazer e não fez, e se você, por que Deus faz isso? Por causa de Jesus em nossas vidas. É por isso que Ele diz, pelo que isso lhe foi também imputado por justiça, e não somente por causa dele, está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus o nosso Senhor, o qual foi entregue por causa dos seus erros. Presta atenção, por causa dos seus erros, dos meus erros, é que Jesus foi crucificado e ressuscitou por causa da nossa justificação. Por isso a Bíblia fala que Jesus te deu toda a capacidade do mundo de ser curado, restaurado e abençoada. Porque Ele não imputa a você os erros da vida, e você também não pode ficar se automutilando, porque isso se torna então pecado. É pecado quando você faz isso, é rebelião contra Deus que você faz isso, e é pecado contra você, contra o seu corpo, contra a sua mente, contra o seu emocional, é pecado contra você. Você está se destruindo, primeiro por si mesmo, e segundo por não crer. Não crer no quê? Não crer que Deus em Cristo não imputa mais sobre você a culpa do erro, a culpa do pecado, porque Ele quer restaurar a sua vida, e é pecado quando a gente não recebe a restauração de Deus, porque nós tornamos a cruz de Cristo vã, sem sentido, tornamos a cruz de Cristo inútil, a morte de Jesus Cristo à toa, e se assim fosse, seria uma crueldade da parte de Deus, mas por causa da sua morte na cruz, por causa dos nossos erros, nossas transgressões, os nossos pecados, pelo pecado de Davi, a barbaridade que ele fez, é que Jesus Cristo morreu, e com a sua morte nos trouxe paz, e Ele te deu o direito de ser aquela pessoa que pode confessar, sim, errei. Ele te deu o direito de ser alguém que pode querer a restauração que vem dEle. Ele te deu vida em Jesus Cristo, não é verdade? Ele te deu isto. Então qual foi a consequência da minha transgressão? A morte de Cristo. A de ontem, de hoje e de amanhã está em Cristo, mas o coração sincero, o coração humilde, confessa e recebe o perdão, e recebe vida, é ou não é? Recebe vida de Deus, cura de Deus, porque não há mais condenação. Não é aqui no começo, verso 1, Romanos 8, 1 ou 5, deixa eu ver aqui, olha lá, olha que coisa preciosa, Romanos, deixa eu ver aqui. O 5.1 também é bom. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Verso 8.1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Crê nisso, irmão? Irmã? Dá aquela respirada assim, E quando você expirar, você pode expirar: nenhuma condenação existe para mim que estou em Cristo Jesus. Como cura. Quando eu era adolescente, conheci uma irmã crente, abençoada que está vendo. E ela dizia assim: respira, irmão.
Adolescente, né? Adolescente é uma coisa maravilhosa. Ainda não tem a elasticidade da paciência, a elasticidade do tempo, né? Acha que o mundo vai acabar naquele erro que cometeu, né? Ele nem sabe que vai cometer 1000 vezes mais. Ainda bem que não faz, para contar, se parar para contar enlouquece, né, irmão? A vida é assim, progressiva, né? Aí quando eu estava naquela crise adolescente, ela falava assim, irmão, respira. Porque, respira. Eu respirava, ela dizia assim, agora solta e diz assim, oh Senhor Jesus. E eu dizia, oh Senhor Jesus. Aí de vez em quando eu estava lá, ó Senhor Jesus, ela, está nervoso, irmão? A senhora me ensinou quando está nervoso falar Senhor Jesus. Quando você estiver doente, culpada, aquela crise de ser humano, aquela crise sem fim, irmão, se abandona. Irmã, se abandona, irmão. Fica na sua crise, não. Vai dormir, vai assistir uma série, vai assistir a novela. Pode parar, deixa eu acertar. A novela da Record. Não é Pantanar, não é Pantanar, né? Arda-sou, Pantanar. Mas tá bom, se assistir, pede perdão depois, vai, tá bem, né? Vai assistir a novela, vai. Se abandona, irmão, não fica aí enfiado na sua crise, não, manda a crise embora. Larga essa besta. Crise vai ter o tempo todo. Vai acabar uma agora, vai começar outra amanhã, assim vai vir em crise o resto da vida. Então, melhor é se abandonar em Jesus. O ser humano é assim mesmo. O ser humano é imerso em crise. E quando os hormônios estão desestabilizados, a crise piora, né? Mas toma um remedinho para as tireoides, essas coisas erradas aí, e vai orar, que você vai acertar. Mas nenhuma condenação existe para os que têm em Cristo Jesus. Quando você sabe e não toma providência, aí é problema. Mas agora você sabe e pode tomar providência. Errei, não vou fazer como Davi, esperar tanto até que meus ossos sequem. Confessa, receba perdão de Cristo Jesus e viva, porque este é o plano de Deus para as nossas vidas. Deus quer que você viva bem, viu? Se você não vive bem, é falta de disciplina. Então escreve também na sua, não camisa, né? Escreve lá na sua tela do computador, tela do celular. Escreve lá como o sujeito escreveu lá na camisa, o que ele escreveu mesmo. Escolha cada dia. Mas vamos fazer diferente? Escolha cada dia a palavra e o perdão de Deus ou o remorso para sempre. Então escolha. Escolha cada dia a automutilação ou a cura de Deus para cada dia. Escolha. E seja inteligente, porque Deus quer que você seja curado. Amém? Então eu quero orar com você, né? Eu queria que você colocasse sua vida em oração. Eu quero orar com você especificamente a você que diz assim, meu Deus, como eu errei na vida, como a minha vida é terrível, desgraçada por tanto erro da vida. Quero orar com você, para que você não se mutile mais, mas para que você viva e seja curado, curada, receba o perdão de Deus nesta noite. Amém, irmão? Vamos ficar em pé, feche seus olhos. E você que está precisando do perdão de Deus na sua vida, não só perdão, né? Perdão sabe que Deus perdoa, mas a cura de Deus para a sua vida, se esquecer, lança para trás aquilo que te paralisa, aquilo que te deixa doente, aquilo que te deixa depressivo, depressiva. Lança para trás pensamento negativo que esse mundo coloca na sua mente, que o raio desses jornais coloca na sua mente, que esse fantástico daqui a pouco vai colocar na sua mente. Se você fosse inteligente, você não assiste aquela porcaria. Lança fora. Faz como Paulo, o apóstolo, falou: tudo que é justo, tudo que é bom, tudo que é amável, de boa fama, tudo que vem dessa palavra de Deus, que seja isso que habite o meu pensamento. Não olhe para dentro de você, porque quanto mais você olhar para dentro de você, pior você vai ficar. Olhe para Jesus e o seu perdão e a sua vida de cruz. Vou orar com você. Põe a mão no seu coração. E você que necessita de cura de Deus, você que tomar uma posição agora, eu opto pela vida, eu opto pelo perdão, pela graça do meu Deus, do meu amoroso Jesus. Coloca agora aí, vamos orar juntos. Vá confessando aí o seu pecado, vá confessando aí o seu erro.
Vá confessando ao Senhor e vá deixando para trás. Diga: eu confesso agora e não vou pegar mais. Eu não vou mais ressuscitar na minha mente essas coisas. Eu não vou mais pescar no poço do esgoto na minha vida. Eu não vou mais cozinhar aquilo que acaba com a minha mente, com a minha saúde emocional. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, na Tua presença, nós Te louvamos, Te agradecemos, porque podemos conhecer a Tua vida saradora, Teu perdão curador, assim como o Senhor fez com Davi, ao revelar a Ele a Sua misericórdia, a revelar a Ele o Seu perdão, ao revelar a Ele a Sua força. Faz assim conosco também. Faz assim com os meus irmãos e irmãs que estão aqui, pessoas que necessitam do Senhor num mundo cruel, num mundo difícil de se viver, um mundo de cobrança, um mundo de culpa. Sara, pelo Teu Evangelho, pela Tua cruz, sara-nos, Pai, sara esses meus queridos irmãos e irmãs, restaura os seus ossos, restaura a sua vida emocional, restaura a sua mente, Pai, restaura a sua vida, dê-nos a alegria da sinceridade, de mostrar nossa fraqueza e não nos sentirmos depressivos por isso. Dê-nos a alegria da vida, liberta daquele que jamais nos acusará, do Senhor que não se decepcionará jamais conosco, porque sabe que somos pó, sabe do que somos feito, e estará sempre com os braços abertos, nos assistindo com a sua misericórdia, e nós somos gratos por isso, Pai. Obrigado, Jesus, pela sua vida, é o que nós oramos. Amém. Amém, querido?